vem a crise de abstinência, às vezes a pessoa fica agressiva, violenta, tantas coisas, né? É verdade. O Roberto é um dom especial para isso. Sem ele eu não teria feito aquela, nós não teríamos feito aquela obra sem você. Ele foi peça-chave ali. E até hoje ele trabalha com drogados, viciados. É o dom dele trabalhar com pessoas assim, que têm problemas de drogas. Se você tiver alguma pessoa na família que você deseja tratamento, ele é a pessoa certa para te indicar o local, até mesmo ainda o pastor José está lá, ainda. Então, a gente tem vários casos. Eu creio que de centenas de pessoas que passaram pela casa de recuperação de plenitude, o índice de recuperação não foi grande não, viu? Talvez aí uns 10% ou menos, né? 10, 5%. Mas alguns que foram recuperados realmente deram frutos, alguns já morreram com Jesus, né? Caso do Cota, um senhor que fazia 20 anos que morava na rua, comia lixo. O Roberto resgatou da rua e estava comendo lixo. Se transformou, foi salvo, morreu com Jesus, né? Hoje não tem mais. Lá foi um dos grandes testemunhos que eu já vi, viu? É que lá foi uma obra menos perfeita. Teve São Paulo, o Senhor com 5 litros de álcool também faleceu. Vários que foram salvos e depois faleceram. Marco Antônio. Ele ainda está vivo. Muitos que Jesus salvou e foram recuperados partiram com Jesus. Incrível, parece que foi um propósito, né? Fica à vontade, gente. Fala aí sobre o que Deus tem feito na fé. Irmãos, quero cumprimentar a igreja do Pai Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu vim para o Guarujá passear. Eu vim para cá para o Guarujá, irmãos. Não vim aqui na igreja Plenitude, irmãos. Eu não sei. Que aqui foi onde eu aprendi muitas das coisas. Eu aprendi com o pastor Jonas. Louvo a Deus pela vida do pastor Jonas, pela vida da pastora Sandra, pela vida de muitos irmãos que ainda se encontram aqui, que são da minha época do ano, que eu passei por aqui, irmãos. Enfim, irmãos, eu vim para cá e não vim aqui, amados, glorificar a Deus, cultuar a Deus com os irmãos, é impossível para mim. Não completa a minha, entendeu, irmãos? Os poucos dias de férias que Deus me dá para mim estar aqui. Na verdade, faltam 3 dias, falta uma semana para minha filha voltar para as aulas, né? Então eu tinha 3 dias acumulados, que eu era para me descansar, e o abençoado consegui mais 6 dias, já vai fazer uma semana que eu estou aqui, então eu tenho mais 3 dias para glorificar Deus aqui nessa cidade, né, irmãos? Enfim, então eu vim para cá, na Igreja Plenitude, glorificar Deus com os irmãos. Deus me livre. Eu, na verdade, irmãos, eu não sei nem o que falar, não tenho palavras para dizer nessa noite, irmãos. Confesso para os irmãos que não me preparei para estar trazendo uma palavra nessa noite, mas na verdade nós, todo soldado, tem que estar preparado, né? Enfim, amados, eu quero já testemunhar então, para não testemunhar para a glória de Deus, é que Deus me livrou esse ano. Eu tive um princípio de infarto. A minha pressão chegou 10/18. Enfim, amados, eu viajando para São Paulo, trabalhando com lotação, fazendo São Paulo, Jabaquara, Conceição, e saí de casa às 4h30 da manhã, subi a primeira viagem, fui até o Jabaquara, desci por volta de umas 11, por volta de umas 9h30 da manhã, subi novamente, desci para a Baixada Santista, aí subi meio-dia, aí subi por volta da 12h30, desci por volta das 14 horas, enfim, quando estava para fazer a terceira viagem, estava atravessando a faixa de pedestre, para embarcar na rodoviária, pegou os passageiros, apagou minha vista, eu comecei a sentir uma formigação aqui no meu lado direito, e a minha boca começou a entortar, eu jogava a boca para esse lado, ela voltava, enfim, eu falei pro batedor, a pessoa,
o rapaz que prepara os passageiros para nós, para embarcar no nosso carro. Eu falei, ô Leandro, eu estou tendo um infarto, Leandro, eu estou morrendo, está acontecendo alguma coisa comigo, eu estou tendo infarto. Aí ele até brincou comigo, ele falou, pô Roberto, para com isso, vai fazer tua viagem. Achando que eu não queria fazer a terceira viagem, subir novamente. Aí eu falei, Leandro, estou falando sério, Leandro, não tenho infarto. E nisso que eu falei que não tenho infarto, eu caí. Eu caí na faixa de pedestre assim, né? Os carros parou e eu estava mais ou menos a uns 50 metros do hospital do UPA. E ele me socorreu, ele e os amigos me socorreram, me levaram para o UPA. E eu dei entrada no UPA e saí depois de umas 24 horas eu saí do UPA. Chegando no UPA, eu me lembro que o médico colocou, se não me engano, foi 2 comprimidos debaixo da minha língua, me deu uma injeção do lado direito da grade, do lado esquerdo. Enfim, amados, a minha pressão, em vez de ela baixar, ela começou com 10/16. Depois de eu ter tomado, eu dei entrada com a pressão 10/16. Aí depois do medicamento, em vez de ela baixar, ela subia, amados. Aí foi 10/17, 10/18, e eu fiquei mais de 24 horas, amados, dentro do hospital e a minha pressão não abaixava. Enfim, amado, eu tive que assinar um termo de responsabilidade para que o médico me liberasse, amado. E graças a Deus, hoje a minha face não ficou torta, eu não fiquei com o meu corpo paralisado e estou aqui para a glória de Deus. A minha esposa soube na notícia, por volta do 1h da tarde, né, minha esposa, que você ficou sabendo, né? Eu estava internado. Enfim, amados, Deus é fiel, amado. Hoje estou aqui para a glória de Deus. Sem nada, pastor. Não sinto nada, pastor. Eu tenho meu corpo normal, o meu maxilar mexe para a direita, para a esquerda, mas no momento ali, amado, eu tentava jogar a boca para um lado assim, pastor. Eu colocava a boca, tentava acertar o maxilar e ele ficava torto. Eu tentava acertar e ficava torto. Aí o meu braço começou a entortar, pastor. Veio aquela formigação assim, pastor, desse lado todinho aqui assim, e um lado da minha cabeça assim, ele parou. Eu não sentia. A única coisa que eu não vejo que acho que afetou foi a minha vista. Eu olho para o lado esquerdo aqui, eu vejo só umas manchas assim, brancas assim. Mas pro lado direito, do lado esquerdo eu vejo todo mundo, mas do lado esquerdo eu não tenho mais a visão. Eu acho que eu perdi 70% da minha visão. Mas glória a Deus, amado. O que importa é que o lado esquerdo eu enxergo. Amém? Então Deus é fiel, amado. Eu podia estar nesse momento numa cama, né, pastora? Acamado numa cama, todo torto, o meu maxilar todo torto, o meu braço todo torto, enfim. Quando a pessoa tem um derrame, segundo o médico falou para mim, que ele fica todo torto. E ele falou para mim, você pode acreditar, você está bem agora, só que é o seguinte, eu não sei se você vai ter a mesma função, se você vai poder andar novamente como você andava, se você correr, você jogava uma bolinha, não sei se você vai conseguir, porque um lado do seu corpo está paralisado. Enfim, amado, passou não foi mais de 15 dias, amado, eu já estava novamente dirigindo, mas com mais prudência, parei mais de fazer 3, 4 viagens por dia, eu estava fazendo 3 viagens por dia, amados, subindo para São Paulo. Eu fazia a primeira viagem 4h30 da manhã, descia às 8, aí voltava, descia, enfim. A palavra de Deus fala de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, eu estava buscando mais o lado material do que o lado espiritual. Amém? Mas Deus é assim, amados, com a glória de Deus. Hoje eu tenho aí minha filhinha, está do meu lado. Ela estava ali quietinha ali, o pastor olhou para ela assim, ela estava chorando. Aí eu estava falando para o pastor assim, não, pastor, quando ela sente o louvor estava tocando aqui, quando ela sente a presença de Deus através do louvor, ela fica quietinha e ela começa a chorar, e desce as lágrimas nos olhos dela. Enfim, o pastor falou, Roberto, Deus tem uma obra na vida dela, glória a Deus, amado. Porque o meu sonho, amado, é um dia poder, o meu maior sonho é um dia poder ainda estar aqui nessa tribuna aqui, amado, louvando com a minha filhinha. E Deus já começou a trabalhar na vida dela. Ela já louva a Deus em casa, amado. A minha esposa coloca o louvor e ela começa a cantar, amado, para a glória de Deus. E eu creio, amado, que no tempo certo ela vai estar aqui também com o microfone também, louvando a Deus. Amém, amados? Está ali, a minha linda, a minha princesa.
o melhor presente que Deus podia me dar, mas como o pastor Jonas falou, conheço o pastor Jonas, a pastora Sandra, alguns irmãos da igreja, fui casado com a irmã também, que frequentou a igreja também aqui, muito conhecido o pastor, da pastora Sandra, enfim, amado. A Bíblia diz que por 7 vezes o homem cairá, porém não ficará prostrado, né? E eu não culpo minha esposa, como já falei, minha ex-esposa, como já falei. Enfim, amado, eu não olhei, não vigiei, não olhei para Jesus, então o inimigo veio e me deu uma rasteira. Mas graças a Deus já estou de pé novamente. Deus me deu novamente a oportunidade de ter uma família, não só uma esposa, mas também agora me incumbiu essa responsabilidade de cuidar da minha filhinha aí. Enfim, amados, amados, me separei da minha esposa, dei o divórcio para ela, mas hoje casei novamente para a glória de Deus, tenho a minha filhinha. Enfim, amado, hoje no meu coração o que eu mais quero é servir a Deus, amado. Hoje no meu coração o que eu mais quero é poder estar falando desse Jesus que não deixou que eu estivesse num leito novamente, numa cama, através desse começo de infarto, né? Para a glória de Deus. Amém? Mas para não ficar nas minhas palavras, amados, eu quero ler uma palavra que se encontra em Isaías 38, amém? E dizer que se os irmãos tiver algum jovem aí que esteja precisando de uma reabilitação, precisando de uma casa de recuperação, para assim se cuidar, se libertar das drogas, nós estamos aí na cidade de Itaém, o pastor José, um homem de Deus também, o pastor Jonas conhece, a pastora Sandra, alguns irmãos também tiveram a oportunidade de ver ele trazendo uma saudação na igreja da Plenitude. O pastor José, através dele, eu conheci a palavra de Deus no ano de 1995 e conheci o que é trabalhar com casa de recuperação. Mas, como o pastor Jonas falou, a gente trabalhou junto no CRHP, na casa de recuperação. Aí nós tivemos a oportunidade de cuidar de algumas almas, muitas se recuperaram, uns se recuperaram, outros voltaram para as drogas, outros, ao entrar ali na casa de recuperação, no tempo que nós estávamos juntos, né, pastor? Se batizaram, outros partiram para a glória com Deus, caso do Cota, ficou com nós ali, nós pegamos ele na rua, que nem um bicho, e enfim, se batizou, aí partiu para a glória com Deus. Pegamos também o senhor José Bezerra, um senhor de idade, ele estava na época que nós pegamos ele, estava tomando álcool. Ele tinha tomado 5 litros de álcool de carro, álcool combustível, que é altamente cancerígeno. E esse álcool veio a ocasionar o que? O câncer nele. Depois de mais ou menos uma semana, uns 15 dias que ele estava na casa de recuperação, surgiu um caroço no pescoço dele, e esse caroço surgiu do tamanho, vamos dizer, do tamanho de uma uva, essa uva menorzinha que você já degustou. E esse carocinho foi crescendo, a ponto de ficar maior do que um limão, quase do tamanho de uma laranja. E assim nós levamos ali na cidade de Bertioga, levamos para o hospital, e o médico ali examinou, colocou o pé de pato, um pico de pato lá aqui dentro aqui, e na hora que o médico me deu o diagnóstico dele, falou para mim, para ele isso aí já não há mais cura, só Deus para fazer um milagre na vida dele. Enfim, amados, eu olhei assim, baixei a cabeça, chorei quando eu vi assim, porque a gente pega amor, amados. É como se fosse um filho. Hoje eu sei que é como ter um filho, porque de tudo que eu tenho de bom na minha vida, o maior presente que eu tenho na minha vida é a certeza que eu vou morar no céu, amado. E depois disso, amados, o melhor presente que Deus podia me dar era eu ter a minha filhinha, e ter uma filhinha já na minha avançada, já com mais de 40 anos, vou fazer 41 anos de idade, 43 anos de idade, né? E, enfim, aos 42 anos de idade, Deus poder me dar um filho. Ou seja, quase aos 42 anos de idade, Deus me deu uma filhinha para que assim caminhasse comigo e sem contar que é a minha ajudadora também, ora comigo nas madrugadas, pastora. Então, enfim. E ali, amados, doeu, pastor, doeu no coração. Falei, caramba, o que o senhor quer dizer, doutor? Só um milagre, né? Um milagre, só Deus poderia fazer um milagre na vida dele para curar aquele câncer. Enfim, Deus assim não permitiu que ele permanecesse aqui na terra conosco, louvando, engrandecendo o nome de Jesus, mas assim o recolheu para a glória. Assim creio eu. Depois de 9 meses que ele estava na casa ali,
nós fizemos o batismo dele ali, não em menção de água, mas assim jogando a água sobre ele e ele declarando com os olhos ali, aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Enfim, amados, eu creio que ele está na glória. Esses são um dos muitos que passaram pela casa, e assim eu creio que está na glória, como o Marco Antônio também, um rapaz que morava na Oliveira, veio passear. Eu me lembro como se fosse hoje, nós liberamos ele, depois de 6 meses da casa de operação, depois de 9 meses, ele chegou até ser cozinheiro, né, pastor? O Marco Antônio, você lembra? Ele chegou até ser cozinheiro da casa de operação, depois de 9 meses, nós liberamos ele para vir passear com a família, voltar ao convívio com a família, né? E ele estava com a família dele, de repente ele foi tomar um banho e teve um infarto também, infartou debaixo do chuveiro, ali debaixo do chuveiro ele faleceu, você lembra, pastor? E assim nós fizemos também o enterro dele para a glória de Deus. Então tudo isso é propósito de Deus, amados, né? É isso que me dá ainda no corpo, isso que faz com que eu não desista, com que eu não venha desistir, amado, de ajudar o meu próximo, amados. Amém? Glória a Deus. Enfim, se eu for falar, amado, do que Deus tem feito na minha vida, amados, Deus, Ele tem feito muitas coisas, amado. Deus, Ele tem sido muito misericordioso com a minha vida, amado. Porque, amados, no tempo que eu estava aí jogado nessa jeita, amado, no tempo que eu estava no mundo do crime, o crime não era tão rigoroso como é hoje em dia, amado. Em sentido que hoje em dia é uma facção, que não precisa estar citando o nome, mas você não sabe. Então, ou você anda na linha, amado, ou você anda com Jesus, ou você anda com o inimigo. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é verdade, pastor? Eu já falo assim, queira a graça de Deus, mas não queira a graça com Deus. Eu sou mais querer a graça de Deus do que querer graça com Deus, né? Queira a graça de Deus, mas não queira a graça com Deus, né? E horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Infelizmente, amado, do meu tempo de cerca de 10 anos, 15 anos atrás, quando eu estava na sarjeta, nessa situação, não era assim tão rigoroso, amado. Hoje em dia é super diferente, amado. Então, amado, o que eu aconselho o jovem, onde eu tenho passado, é que não entre, amado. Enfim, não entre na vida do crime, amado. O crime, ele não tem nada, ou seja, o diabo ele não tem nada para nos oferecer. A Bíblia fala que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que tenha vida e vida em abundância, amado. Se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer esse Jesus, muito antes de ter passado pela cadeia, de ter tomado tiro, de ter meu corpo hoje todo retalhado, ter as marcas aqui, tudo costurado de tiro, eu com certeza, amados, eu teria conhecido. Mas tudo é o tempo de Deus. Há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Amém? Enfim, se hoje eu estou aqui, presente à igreja, a eleita do Senhor, amado de Deus, é porque Deus tem um propósito na minha vida. E se você está aqui nesta noite, amado, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu não confesso para os irmãos que eu não vim aqui para pregar, amado. Eu vim aqui para saudar os meus irmãos. Eu vim aqui para ver o pastor Jonas, a pastora Wilson. É um casal que eu conheço, que me ajudou muito. Talvez eles nem saibam o quanto eles me ajudaram, e o quanto eu creio que ainda tem me ajudado em oração, amados. Enfim, pastor Jonas, pastor Sânia, eu tenho vocês como se fossem meus pais espiritual aqui na terra. Eu só tenho você. Às vezes as pessoas perguntam assim, pô, Roberto, e o pastor? Eu falei, irmãos, para ser sincero, irmãos, eu conheço poucos pastores. Um desses poucos pastores que tem compromisso com Deus. E eu ponto no meu dedo. Eu falo dessa forma. Olha, irmãos, eu conheço um pastor chamado José Antônio Carlos dos Santos. José Antônio Carlos dos Santos, que é o pastor José. E conheço um outro pastor chamado Jonas Leite Siqueira. São os únicos pastores que eu conheço. Estou mentindo, minha esposa? Onde eu passo eu falo isso, porque são pessoas, amadas, que eu convivi, que eu pude conviver, enfim, que quando eu mais precisei, amado, foi as pessoas que me incentivaram, pastor, não desiste. Eu me lembro do pastor Jonas, eu naquela situação que eu me encontrava, sabe, a ponto de tirar a minha própria vida, e eu vim aqui falar com ele e falei, Roberto, não desiste, Roberto. Porque o que o diabo quer, Roberto, é tirar a sua vida. O diabo quer que você tire sua vida para quê? Para que você não venha ser um instrumento na mão de Deus, e para que outras vidas não venham conhecer o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor Salvador. Lembra, pastor? E assim, amado, é verdade, amado.
Então, amados, eu cheguei a pedir conselhos para outros pastores, amado, para outros pastores, quando eu estava na situação de, a ponto de tirar minha vida e desistir da obra que Deus fez na minha vida, e o pastor pegar e virar as costas para mim, entendeu, amado? Quando eu estava naquela situação de separação, ao invés do pastor chegar, o pastor falar, não, o Deus não se agrada do casamento, ao contrário, ele chegar para minha esposa e falar, não, se separa mesmo, porque Deus tem um esposo melhor para você. E aquilo ali me comoveu meu coração, a ponto de eu pensar em pegar uma arma, colocar na cintura e ir lá e matar esse pastor. Mas depois Deus foi trabalhando na minha mente, eu falei, não, isso não é de Deus. Se eu for fazer isso, eu vou estar dando vazão para o diabo. Então eu, por vontade de Deus, orei por vontade de Deus, então eu abri mão, depois de a pessoa tanto insistir, ela tanto insistir na separação, queria o divórcio, e enfim, porque também, né, aí eu peguei e abri mão, falei, se é a vontade de ser o que você quer, a Bíblia diz que, no caso, se for por causa de adultério, eu estou aqui diante de Deus, e falo, estou diante de Deus novamente, eu não me separei pelo adultério, amado. Isso diante de Deus, a minha separação do meu casamento de 13 anos não foi por causa de adultério, pastor. Foi por causa que eu dei uma vacilada e voltei lá no Egito. Voltei lá no Egito para comer a cebola e os pepinos de Satanás. Enfim, então eu acho que não tinha motivo para nós nos separarmos, se fosse por causa de adultério. No caso seria, se fosse adultério sim, mas não foi. Enfim, não quero voltar atrás, né, Márcio? E esse abençoado, em vez de aconselhar, ele falou isso. Aí isso doeu, pastor, doeu. Mas eu louvo a Deus, amado, que hoje eu estou bem, a minha ex também está bem para a glória de Deus, está servindo ao Senhor com alegria, enfim. E eu dei continuidade naquilo, ou melhor, Deus deu continuidade no propósito que Ele tem na minha vida. Amém? Vamos louvar a Deus aqui, amados, através da leitura em Isaías 38, que diz, aleluia, Isaías 38, eu não vou tomar muito tempo não, mas é rápido. Vamos já passar para o pastor e me assentar aí, que eu quero ainda, aleluia, glória a Deus, saborear um pouco da palavra de Deus através do nosso pastor Jonas Siqueira. Amém? Só para nós meditarmos, diz assim, aleluia, esta foi a palavra quando eu tive, aleluia, essa doença, quando eu tive esse infarto ali, amado. Deus fez eu lembrar dessa palavra que diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, aleluia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. Somente até aí, amado. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Amados, naquele momento, amado, que eu estava ali, amado, saindo, aleluia, daquele hospital, amado, aleluia, ainda um pouco dopado devido à medicação que eu tinha tomado, amados, aleluia, e a pressão não tinha baixado, mas eu tomei para mim a responsabilidade de um médico me liberar e eu poder voltar para o seio da minha família. Eu assinei o termo de responsabilidade ali, saindo do hospital, amado, ainda com a pressão alta ainda, não preparado, amado, porque já não aguentava mais, pastor, ficar 24 horas ali, já tinha passado mais de 24 horas deitado naquela cama, toda hora vinha uma enfermeira, media minha pressão, tirava, e nada da minha pressão abaixar, e eu falando para ela: pô, mas eu não sinto nada, não, eu estou bom, eu quero ir embora, chega, eu não aguento mais ficar deitado aqui, pô, estou desde ontem aqui deitado, pô, já tomei 2 injeções de cada lado.
Já tomei já uns 5, 6 comprimidos que vocês me deram aí embaixo da língua. E eu tô bem. Ela falou, não, você não está bem. O médico veio, não. Eu falei, doutor, eu quero ir para minha casa. Não, você não pode ser liberado. A sua pressão no momento era de 17, 10 por 17. Você praticamente está morto. Você está morto. Não é normal uma pessoa chegar com uma pressão de 10 por 17 e não está sentindo nada. Dizer que não está sentindo nada. Eu falei, doutor, eu não estou sentindo nada, doutor. A única coisa que eu estou sentindo é saudade de ir para minha casa descansar. Para quê? Para que no outro dia eu possa retornar ao meu trabalho, doutor. Ele falou, não, esquece seu trabalho. Esquece seu trabalho, porque no momento você não está normal. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu vi aqui, você não está normal. Eu como doutor, como médico, conhecedor da medicina, não é normal uma pessoa estar com a pressão 10 por 17. Enfim, e na verdade eu acho que eu não estava normal mesmo, porque segundo eu não vou brigar com a medicina, eu não conheço nada da medicina, e ao invés da minha pressão baixar, irmãos, ela aumentou mais ainda, de 10 por 17 ela foi para 10 por 18. Enfim, amados, e fiquei, amado, mais de 24 horas, sei que eu saí dali, amado, assinei o termo de responsabilidade e saí. Tirei, tomei um litro, me lembro que eu tomei 1 litro de soro, era 1 litro de soro no braço, acho que era glicose, amarelo, e outro litro de soro no outro braço. Enfim, amado, foram 4 litros, amado, de soro, durante essas 24 horas. 2 amarelos e 2 brancos, amado. Enfim, amado, eu não sentia nada, amado, e assinei o termo de responsabilidade para a glória de Deus. Amém? Aí, amado, foi onde a palavra de Deus falou comigo, amado, a respeito da doença de Ezequias aqui, E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Naquele momento, amados, essa palavra soou no meu coração, amado, como se eu já estivesse morto, amado. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, amado, eu comecei a temer a Deus, pastor. Eu falei, meu Pai do céu, eu só estou me lembrando de ganhar, de colher o material, mas o espiritual está ficando para trás, amado. Muitas das vezes, amado, eu deixava de vir para a casa, nesse inteirinho, amado, muitas das vezes eu deixava de estar na casa de Deus para me subir novamente a serra, amado. Subir para Jabaquara, Conceição, para ganhar o dinheiro, amado, mas se esquecia da casa do Senhor, amado. E naquele momento ali, amado, eu me senti como se fosse, aleluia, Ezequias, amado. Eu coloquei a minha cara no pó, amado, e comecei a orar a Deus. Deus. E isso ao chegar em casa, amado, Deus, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, Senhor, não deixe que eu venha morrer, Senhor. E comecei a chorar, amado, chorar diante de Deus, amado. Chorar diante de Deus, amado. Até que Deus, aleluia, glória a Deus, pôde, eu creio, amado, que Ele ouviu a minha oração, amado. Ouviu a minha oração, amado. E ali, amado, eu comecei a sentir o meu corpo ficar leve, pastor, sabe? O que é você sair do hospital, amado, depois de mais de 24 horas, você tomar a injeção, tomar mais de quase 2 litros de soro, 2 de glicose, não sei quantas, umas 6 pílulas debaixo da língua para a pressão abaixar e nada, e você está sentindo que você estava bem, que você estava bom, e aleluia, e o médico dizendo que não, amado, mas hoje eu sei, amado, eu podia estar bem fisicamente, mas espiritualmente, amado, a minha casa espiritual, eu sendo o templo da morada do Espírito Santo de Deus, amado, estava me afastando cada vez mais da presença de Deus.